Sim, maravilha ou não? Tranquilidade? Então, falta a gente falar um pouquinho dos gases nobres, é ou não é? E ainda falar também um pouco do hidrogênio. Deu print, mano? Copiou? Vou dar uma passada de pano só pra gente continuar e você lembrar com a gente que existem ainda mais dois grupos da tabela. Ah, Lucão, mas eu estava estudando aqui no meu caderno e eu estava vendo que aqui existem os semimetais. Semimetais. Tem semimetal aí no seu caderno? Pode até existir um semimetal no seu caderno. Só que essa é uma característica que está em desuso. A gente hoje não trabalha mais com os semimetais. Dos semimetais, aqueles que tinham característica mais próxima de metal, hoje são considerados metais. Aqueles com característica mais próxima de ametal, hoje são ametais. Maravilha? Bom, continuando o que a gente estava falando a respeito da tabela, não é? A gente ainda pode pensar aqui no C, os nossos digníssimos gases nobres. Gases nobres. Como é que fica um gás nobre lá na sua tabelinha? Gás nobre na tabela é a última coluna. Se ele é gás nobre, ele está na última coluna, é o grupo 18 ou grupo 0 da sua tabela periódica. Qual característica esses materiais apresentam? Né? Tem gente que fala assim, eles têm 8 elétrons na última camada ou na camada de valência, mas o hélio é uma exceção. Portanto, eu gosto de definir o seguinte, possuem a camada de valência completa. Independente de quem ele seja, a camada de valência está completa. O hélio tem 2 elétrons, como ele só tem um nível de energia, eu vou ter então só uma camada, 2 elétrons, está suave, está completo, não é? A maioria possui 8 elétrons na última camada, com exceção do hélio, sim? Esses materiais são pouco reativos, daí o nome. Gases nobres, não é? Não reagem com ninguém. Cuidado, porque existem vários compostos formados por gás nobre, como hexafluoreto de xenônio, por exemplo, o XeF6, ou ainda o XeF4, tetrafluoreto de xenônio, já caiu até no Enem, procurei que você vai descobrir. Mas, né, o que faz, a característica deles é que são pouco reativos. Tanto eles são pouco reativos, não é? Que formam gases monoatômicos. Formam gases monoatômicos. Ou seja, moçada, o hélio é sozinho, só o hélio, um átomo de hélio sozinho. Neônio, só o neôniozinho lá, sozinho, ele não se liga a outros materiais. Portanto, formam gases monoatômicos. São características dos nossos digníssimos gases nobres. Facinho ou não? Suave? E para finalizar, falta só a gente acabar falando do hidrogênio. E quando se fala do hidrogênio, a gente tem que entender que ele é colocado ali em cima dos elementos do grupo 1, da família 1A, mas o hidrogênio é sozinho na tabela. Ele não tem família. O hidrogênio não tem família. Nessa época de coronavírus, ele está sozinho na casa dele, sem família. Ei! Não fica assim não, porque o hidrogênio é um material que ele pode ganhar ou perder elétrons. Ganhar ou perder elétrons. Ele é um material que se liga em metal, que se liga a metal. Portanto, ele é um material versátil. Por isso, ele não é encaixado em lugar nenhum. Quando ele ganha o elétron, moçada, ele fica positivo. E a gente chama esse cara de próton, ou próton, não é? Na realidade. Quando ele perde, quando ele ganha, ele fica negativo. E a gente chama ele de hidreto. Mas quando ele perde, ele fica positivo. E a gente chama ele aí, não é?
de próton. Maravilha? Lembrar que o hidrogênio tem uma química particular dele. E uma pergunta que às vezes aparece é por que ele é colocado então lá na primeira coluna? Por que ele é colocado lá na primeira coluna? Se eu fizesse a distribuição eletrônica dele, ela é 1s1. Ele vai ter um elétron só. Quem tem um elétron vai estar na primeira coluna. Portanto, o hidrogênio, 1s1. Maravilha? Facinho demais? Só para dar uma trabalhada nos gases nobres, nos hidrogênios, metais e ametais. Essa é a divisão da sua tabela. Vamos sapecar as propriedades periódicas. Suaves na naves. Beijinho no glúteo, valeu!